Jesus era um homem de intensa comunhão com Deus. Para um homem jejuar um dia e uma noite já não é muito fácil. Quem tem o hábito da oração sabe que já é uma guerra muito intensa. Quanto mais jejuar 40 dias e 40 noites. Se você não leu, leia a história dos Hebreus. E o relato que há a respeito de Jesus lá é que ele era um sujeito cadaverco, de semblante pálido, com olheiras por causa dos seus muitos jejuns e por causa da sua intensa vida de oração. Apesar disso, Jesus tinha uma vida dominada pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito lhe conduziu. O Espírito o dirigiu. O Espírito o guiou, mas não foi para o Moabe. O impressionante é que o Espírito não guiou Jesus até o cume de uma colina, um monte. O Espírito não guiou Jesus a um local de confraternização. O Espírito levou Jesus ao deserto, com a finalidade de ser tentado pelo diabo. O que temos no deserto de atraente? Nada. O que temos no deserto de agradável? Nada. O que temos no deserto de favorável? Nada. Mas foi o Espírito de Deus quem levou Jesus ao deserto. Aleluia! Porque, preste atenção, nem sempre o Espírito de Deus irá nos guiar para lugares altos como os montes. Nem sempre o Espírito de Deus irá nos guiar para lugares atraentes como os oásis. Nem sempre o Espírito de Deus nos levará a lugares de destaque como as vitrines. Às vezes, e na maioria das vezes, ele nos leva a lugares desérticos e muito mais para sermos tentados pelo diabo. Porque não existe escola maior do que a escola do deserto. Não existe lugar mais hostil do que o deserto. Não existe possibilidade de se aprender mais ou não do que no deserto. Meu Deus! Porque o deserto é porta fechada. Porque o deserto é um caminho estreito. Porque o deserto é todas as possibilidades que falham. E no deserto é que você prova se verdadeiramente você teme a Deus ou não. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito conduziu Jesus. E olha que era Jesus. Ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nessa tarde eu quero te fazer entender uma palavra debaixo desse tema. Se você quiser o que Deus não lhe deu, Ele vai tomar o que lhe deu. Jesus foi ao deserto. E quando Jesus chegou no deserto, aproximou-se dele o tentador. E lhe disse: tu não és o Filho de Deus. Porque assim que ele vem, você é servo de Deus. Você é crente. Oh Deus! Glória a Deus! Ah, você não disse que é crente? Meu, Manda que essas pedras se transformem em pães. meu Senhor amado! Irmãos, é incrível como a Bíblia atribui ao diabo o título tentador. Porque tentar é o ato de preparar armadilhas às espreitas e te atrair com uma bandeja desejável. É por isso que a Bíblia chama o diabo de tentador. Porque ele não vai te propor alguma coisa que não lhe chame a atenção. Ele não vai te atrair com algo que aos teus olhos não tenha valor. Ora,
Se o sujeito tem uma aptidão sexual aguçada, ele não vai oferecer para ele comida. Ele vai oferecer sexo para ele. Se o sujeito tem uma aptidão aguçada para comida, e o diabo sabe disso, ele não vai oferecer sexo, porque o diabo sabe que isso não o atrai. Então ele vai te tentar atrair com uma bandeja desejável. E a Bíblia diz que Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. E se Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, nós podemos dizer que ele estava em intimidade com Deus. Nós podemos dizer que ele estava em comunhão espiritual. E o diabo, pastor Márcio, tentou transferir a comunhão espiritual de Jesus para fazer com que Jesus materializasse. Ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, e o diabo sabia da necessidade dele. Ele disse assim, em outras palavras, se você está com fome, você não precisa, não é de comunhão, você precisa é de pão. Aleluia! Meu Deus! Sabe o que é que Jesus estava? Sabe o que é que o diabo estava querendo de Jesus, missionário exemplo? Ele estava querendo que Jesus saísse do espírito para a matéria. Ele estava dizendo assim, você não precisa, não é de alegria espiritual, você não precisa, não é de comunhão espiritual, você não precisa, não é de intimidade espiritual, você precisa do material, irmãos. E nós sabemos, como Jesus nos ensinou, que nem só do material viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Exalte ao Senhor, porque Deus vai manter a tua vida. Ele quer te tirar do espírito e te trazer para a matéria. Olha isso. Por que você acha que há essa agonia? Por que nós estamos vivendo na era da depressão? Por que nós estamos vivendo na era do maior índice de depressivos e deprimidos de todos os tempos? Porque alguém olha para o pastor Márcio e diz que ele está com um carro novo, mas ele não tem um carro novo. Nada contra a prosperidade de Deus, que fique muito bem claro. Eu respeito o ministério da missionária Josefa, do pastor Márcio e dessa igreja. Eu também creio na bênção da prosperidade. Eu quero que você entenda é que nem tudo está perdido só porque você tem comunhão com Deus e não tem o material. Porque o principal não é o material, o principal é a comunhão com Deus e a tua vida. Levante a mão e glorifique a Deus. Aleluia! O diabo disse: manda que as pedras se transformem em pães. Ele estava querendo transferir a nossa comunhão do espírito para a matéria. Segundo, ele levou Jesus para um lugar muito alto e disse: olha, se você se jogar daqui, está escrito que os seus anjos terão recebido ordem de Deus para te apararem no caminho. Sabe o que é que o diabo estava querendo fazer com Jesus? Negociar a vida. Preste atenção, crente. Nunca houve em toda a história uma barganha satânica do que está havendo hoje com a vida humana. O diabo está fazendo de tudo para tirar vidas. E a vida que nós conhecemos divide-se em dois aspectos: primeiro, física, e segundo, espiritual. Quando o diabo incide sobre você para tentar arrancar a tua comunhão com Deus, é porque ele primeiro quer arrancar a tua vida espiritual. Porque depois que ele arranca a vida espiritual, o propósito dele é matar e destruir. Ele depois vai tentar prosseguir para arrancar a tua vida física. Parecia até bonito, os teus anjos virão. Parecia até que o diabo estava sendo a favor de Jesus, mas não estava. Ele estava querendo que Jesus se suicidasse. E o suicídio leva o homem ao inferno. E Jesus sabia que o diabo queria negociar com a vida dele. Irmã,
o Espírito de Deus está falando contigo aqui hoje. Só Deus sabe o que a senhora tem vivido nos quartos escuros da sua alma. Só Deus sabe a angústia, a aflição que tu estás atravessando lá onde ninguém vê, onde ninguém vai, mas os olhos de Deus enxergam e Deus está vendo que o diabo está fazendo o possível para arrancar a tua vida. Porque quando ele ataca o teu casamento, ele quer arrancar a tua vida. Porque quando ele ataca os teus filhos, ele quer arrancar a tua vida. Porque quando ele ataca os teus pais, ele quer arrancar a tua vida. Porque quando ele atinge a tua vida financeira, ele quer arrancar a tua vida. Ele sabe que um abismo chama outro abismo. Aí ele diz que Jesus se joga daqui. Está escrito, seus anjos vão te amparar. Terceiro, o diabo tentou negociar a humildade de Cristo. Porque ele levou, isso aqui é muito sério, irmãos. Ele levou Jesus, pastor Márcio, para o lugar mais alto da região e mostrou todos os reinos do mundo antigo. Mostrou o Império Medo-Persa, mostrou o Egito, mostrou a Babilônia, mostrou Alexandre o Grande, mostrou Nabucodonosor, mostrou o Faraó. E disse, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo que você precisa. Meu Deus! E o que é que o homem não faz em busca da fama? Em nome da fama, a mulher enche aqui, enche ali. É verdade. O homem enche aqui, É verdade. enche aqui, só para ter moral, entre aspas, diante do contexto moderno, só para ter status. Em nome da fama, políticos mandam matar e morrem. Em nome da fama, os homens, inclusive ministros de Deus, fazem figa quando outros estão pregando. Aí o diabo disse, se você se prostrar e adorar, eu vou te dar fama. Jesus disse para ele, está escrito, somente diante do Senhor teu Deus se prostrará. E só a Ele. Aleluia! Irmão, olha que a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, não perca a humildade, diga para ela, apesar de você ser pastor, apesar de você ser missionário, apesar de você ser cantor, apesar de você ser tornador, apesar de você ser pregador, você é servo de Deus. O teu lugar no reino é o lugar do serviço. Porque tem gente que Deus não pode, missionário José. Se Deus deu uma coisinha maior. É verdade. Tem gente que vai morrendo pouco, gemendo e chorando. Sabe por quê? Porque no dia que Deus abriu um pouco mais a torneira, Ele pisa quem está no caminho dele. Aí Deus não dá mais. Olha aí, Senhor. Deus segura. Se você quiser aquilo que Deus não lhe deu, Deus vai tomar aquilo que Ele lhe deu. O que foi que Deus deu para Adão? Comunhão. Adão era o homem original. Em toda a viração da tarde, Deus vinha e falava cara a cara com ele. Foi que o diabo propôs para Adão. É mentira de Deus. Isso é a conversa de Deus. Deus te falou assim, não foi? Mas não é assim não, é assim. Tudo que o diabo está tentando fazer, irmão, hoje eu vim aqui para quebrar o chifre dele em nome de Jesus Cristo. Tudo que o diabo está tentando fazer, tudo que o diabo, porque aqui o chifre dele